irmãos, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos vocês. Pela bondade de Deus, estamos iniciando mais um culto coletivo. Este é um momento todo especial que devemos sempre separar para adorar a Deus em espírito e em verdade, com a mesma sintonia, o mesmo propósito e a mesma reverência a Deus. Aqui louvamos, intercedemos, agradecemos a Deus pelas bênçãos já recebidas e, é claro, estudamos a Bíblia, a palavra sagrada de Deus. Por isso, que bom que você está aqui conosco. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço e vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus a nossa causa, os nossos sonhos, a nossa família, a nossa nação. E nós vamos acompanhar nesta oração a nossa irmã Hélida. Oremos ao Senhor, igreja. Muito obrigado, meu Pai querido, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E até aqui, Senhor, o Senhor tem dado todo o amparo, tem protegido, tem nos abençoado. Nós queremos te pedir, Senhor, pela nossa igreja, que o Senhor olhe com seu olhar amoroso para todos os membros da nossa igreja, todos os nossos irmãos, visitando-os aonde eles estiverem. E aqueles que não estão indo à igreja por alguma razão, que o Senhor inunde os seus corações com a tua palavra e alimentados, eles possam mais e mais te buscar. Ó Deus querido, nós queremos te pedir também nesta noite, os profissionais de saúde, meu Pai, pelo nosso município, militares, liderança política, enfim, por todos. Tu sabes, meu Pai, que sem ti nada podemos fazer, e sem ti também eles poucos farão. Que o Senhor possa tocar nos corações, abençoando, que o Senhor possa também protegê-los, principalmente aquele da área de saúde que está lidando com a Covid, e também dando o seu melhor para as pessoas. Ó Pai amado, nós te pedimos também que o Senhor visite a liderança política, meu Deus. Tu sabe que esses homens que regem o nosso país, Senhor, e que está realmente assinando os papéis, decretos para o nosso futuro, nós te rogamos em nome de Jesus que só jogue por terra aquilo que não vem de ti, aquilo que vem prejudicar o seu povo. Tu sabe que nosso Brasil carece muito do Senhor. Tantas pessoas desempregadas, Pai amado, tantas pessoas, meu Deus, nesse momento chorando pelos seus entes queridos que se foram por causa dessa enfermidade ou outras enfermidades. Nós sabemos que a parte da população é humilde, Senhor, é pobre e depende do dinheirinho que ganha. Ó Pai, tenha misericórdia também os comerciantes. Nós sabemos que as coisas estão tão caras, Senhor, mas Tu sabes de todas as coisas, meu Deus. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, porque de uma hora para outra Tu muda, Tu faz uma outra história para o nosso país. Ó Pai amado, nós queremos também, nesse momento, te pedir por todos os missionários no campo. Ó Pai, aquele que está passando necessidade, perseguição, Senhor, ou alguma enfermidade, que o Senhor entra, Senhor, com o seu recurso, que o Senhor protege os seus filhos que saíram do seu lar, da sua casa, para ir e pregar o Evangelho, porque essa é a sua ordem, meu Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que possamos estar orando sempre por eles, não esquecendo os nossos amados irmãos. Que possamos estar contribuindo, Senhor, para que eles vivam naqueles países até difícil, com muitos alimentos contrários que eles não conhecem, precisam se adaptar. Enfim, eles precisam de remédio para a sua saúde, enfim, de várias coisas. Então, que o nosso coração se mova, Senhor, para ajudar esses nossos queridos missionários. Ó Pai, nos dê um culto abençoado nessa noite, meu Pai, e que a palavra que ali vai ser dita pode vir diretamente aos nossos corações, às nossas necessidades, edificando as nossas vidas. Abençoe o nosso pastor, Senhor, a sua esposa Denise, o seu filhinho Léo.
Ó Senhor, cuida dele da melhor forma, porque tu conheces a necessidade dos seus servos. Pai, queremos só te agradecer, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Continue conosco, que possamos submeter a Ti, a Tua palavra, em obediência ao Senhor, para que o Senhor nos use de acordo com a Tua vontade como vaso de honra. Muito obrigado por tudo, essa minha oração, a nossa oração em nome do Seu Filho Jesus. E obrigado por Ele ter ido naquela cruz e morrido em nosso lugar, derramando o Seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. E nós vamos agora ler a palavra de Deus, um texto rico, bendito para o Senhor nesta noite, que se encontra lá em Romanos, no capítulo 6, versículos de 10 a 14, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estar debaixo da lei, e sim da graça. Queridos, agora nós vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, acompanhando o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Pelo Senhor, nós sigamos confiantes, nós sigamos marchando, na certeza de um dia gozarmos de uma eternidade de glória com Ele nos céus. Nosso general é Cristo. É isso que nós vamos cantar neste momento. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seus passos a nós resistirá. O nosso general é Cristo, seus passos a nós resistirá. Como Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general
estarmos um dia com Cristo na eternidade. Ele nos promete uma eternidade de gozo sem fim, de maravilhas. É sobre isso que nós vamos cantar neste momento. Vou voar. Essa música ela fala um pouquinho de como será bom essa eternidade com Cristo nos céus, das maravilhas que o Senhor nos promete, do gozo que estaremos desfrutando nesse dia, quando esse dia chegar. Vou voar. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde meu Deus está. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória
Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos agora orar mais uma vez, nos preparando para a reflexão da palavra de Deus. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já usou no decorrer deste culto, para tratar os nossos corações, para comunicar, ó Deus, a nossa realidade, a tua santa e bendita verdade. E, ó Deus, nesse momento, quando estaremos lendo mais uma vez a tua palavra para refletir no recado que vem do Senhor para nossas vidas nessa noite, nós te suplicamos que o Senhor ilumine nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimento para compreender a instrução do Senhor para a sua igreja, sabendo que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Por isso nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a nossa reflexão desta noite, nós estaremos lendo o texto bíblico de 2 Crônicas, capítulo 33, versículos de 1 a 17. E nós vamos estar refletindo nesse texto a partir do tema a conversão do pior homem do mundo. A conversão do pior homem do mundo. 2 Crônicas, capítulo 33, versículos de 1 a 17, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou os filhos como oferta no vale do filho de Enion. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que lhes tenho ordenado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvido, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, o vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo o Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que o servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. A conversão do pior homem do mundo. Queridos, a história, infelizmente, está repleta de homens maus. Os registros históricos estão repletos de homens que deixaram um rastro sombrio em nossa lembrança. Homens facínoras, assassinos, feiticeiros,
monstros sem consciência, pervertidos e déspotas sanguinários, homens incendiários como Nero, homens traidores como Judas, homens perversos como Hitler, homens truculentos como Mao Tse Tung. Mas talvez nenhum homem tenha excedido tanto em perversidade quanto Manassés. Esse rei foi o 13º rei de Judá. Reinou 55 anos, dos anos 697 a 642 a.C. Seu nome significa aquele que se esquece, e ele esqueceu-se de Deus. Virou as costas para o Altíssimo, Senhor e Libertador de Israel. Poderia a graça de Deus alcançar aqueles que descem até as profundezas da degradação? Normalmente achamos que há pessoas irrecuperáveis, irreconciliáveis com a graça, que há pecadores que estão fora do alcance da graça. A história de Manassés vai nos mostrar que não há poço tão fundo que a graça de Deus não possa resgatar um pecador arrependido. A graça é maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a Bíblia Sagrada. A graça de Deus, irmãos, sempre realizou grandes milagres. Transformou o cruel Saulo de Tarso no maior pregador do Evangelho. Ele testemunhou isso dizendo: sou o que sou pela graça de Deus. Graça, irmãos, é a virtude que só encontramos em Deus e significa favor benevolente e imerecido de Deus para conosco. A graça de Deus sempre esteve presente, pois ela é que preserva a vida na terra e nos garante a oportunidade de ir ao céu. E nós, Igreja de Cristo Jesus, somos a vitrine da graça de Deus aqui na terra, queridos. O mundo, quando olhar para nós, quando olhar para a Igreja de Jesus Cristo, deve chegar à conclusão de que o ser humano ainda tem jeito, de que a vida ainda tem um rumo, que o que é certo, puro e verdadeiro ainda não se perdeu completamente, nem em todo canto. Vamos analisar nesse texto o quão profundo a graça de Deus pode ir para resgatar e restaurar uma vida. Em primeiro lugar, vamos falar sobre os privilégios de Manassés. Manassés era filho de um pai piedoso, temente a Deus. Ele cresceu bebendo o leite da verdade, ele cresceu num lar onde Deus era conhecido e amado. Mas, queridos, Manassés, ele não buscou para si, não adotou para a sua vida a piedade dos pais, e nós entendemos com isso que a piedade dos pais não é garantia de que os filhos seguirão o mesmo caminho. Manassés tinha exemplo, tinha modelo dentro de casa. Seu pai, o rei Ezequias, promoveu uma grande reforma espiritual em Judá depois do desastrado reinado de Acais. Ele limpou a casa de Deus. Manassés assumiu o trono ainda muito jovem. Ele nasceu num berço de ouro e assumiu o trono de Israel com 12 anos de idade. Ele só teve privilégios na vida. Ele esbanjou suas oportunidades. Ele desperdiçou todas as coisas boas que Deus estava lhe dando desde cedo na vida. Manassés teve o reinado mais longo do reino de Judá. Ele teve muito tempo para andar com Deus, para fazer o que era reto e para se arrepender de seus pecados. Ele governou 55 anos e nesse tempo ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele entupiu Jerusalém, a casa de Deus, de idolatria e se prostrou em altares de deuses estranhos, provocando o Senhor a ira, como diz esse texto. Assim como eu já disse em nossa igreja, ir ao McDonald's não faz de nós um hambúrguer, da mesma forma que ir à igreja não necessariamente faz de uma pessoa um cristão. E nós podemos ver isso no exemplo de Manassés. Igreja, irmãos, é o projeto de Jesus para promover o nosso encontro com Deus, o nosso conhecimento a respeito de Deus, de sua vontade, dos seus juízos e de suas promessas. É lugar de abraçarmos a verdade salvadora e deixar de lado o caminho que conduz à perdição. É lugar para desenvolver intimidade com Deus, servi-lo com alegria, construir relacionamentos saudáveis, desenvolver as virtudes mais nobres e aprender a ser feliz, aproveitando o melhor da vida, sem dar brecha para o diabo semear destruição em nossa jornada. Mas tudo isso depende da nossa entrega pessoal.
da nossa entrega consciente e verdadeira a Deus. Não adianta estar no lugar certo e não fazermos as escolhas certas. Quão doloroso deve ser alguém quase conseguir um emprego, mas não ser selecionado em um tempo de grande necessidade. Como é chato quase pegar um avião, mas acabar sendo deixado para trás no aeroporto. Quão triste e doloroso deve ser quase sobreviver a um afogamento, mas acabar afundando na água. No entanto, será terrivelmente pior quase se converter, mas acabar no lago de fogo por toda a eternidade. Tem sido dito que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Poderíamos dizer também que está cheio de quase cristãos. Tenha cuidado para não ser um quase cristão, pois para ser quase salvo e partir dessa vida fatalmente perdido, pouco falta. É só não ter compromisso com Deus, não aproveitar as oportunidades, como fez Manassés. Nós precisamos, irmãos, ter um encontro pessoal com Deus. Nós precisamos entregar o nosso coração a Deus. Isso é uma decisão que ninguém pode fazer por nós. Mesmo indo à igreja, nós precisamos reconhecer pessoalmente que só o Senhor é Deus. Manassés teve a advertência de Deus, Deus o alertou, corrigiu, enviou-lhe profetas, mas ele e o povo não quiseram ouvir a voz de Deus, fecharam o coração, endureceram a cerviz, taparam os ouvidos à palavra e à voz da consciência, por isso eles sofreram o que sofreram. Em segundo lugar, os pecados de Manassés. Manassés liderou o povo de Israel a pecar contra Deus. Ele foi um líder mau, ele usou a sua influência para desviar as pessoas de Deus. Ele levou sua nação a fazer coisas piores do que as nações pagãs. Ele tornou a edificar os altos de idolatria, os postes ídolos. Liderou o povo na adoração a Baal. Ele se postou diante de todo o exército dos céus. Ele adorava as estrelas, ele tornou-se um místico inveterado, tornou-se um apóstata, um náufrago na fé. Manassés profanou a casa de Deus. Ele fez pior que Acais, que fechou a casa de Deus. Ele introduziu ídolos abomináveis dentro da casa de Deus. Ele insultou a santidade de Deus e o culto. Irmãos, o santuário de Deus é muito sagrado. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o lugar consagrado a Deus e dedicado para a celebração de culto ao seu nome deve ser tratado com muito temor e tremor, por Deus zela pelo que lhe pertence. Se falsos mestres e falsos profetas soubessem o que lhe aguarda no juízo, nunca teriam profanado a casa de Deus com mentiras, idolatrias, heresias que exploram a fé dos fiéis e desviam o povo de Deus da verdade. A feitiçaria de Manassés chegou ao ponto de ele sacrificar os seus próprios filhos a Moloque e levar muitos israelitas a fazer o mesmo. Ele era adivinho, tratava com necromantes, ele usava e consultava os mortos, ele era feiticeiro, estava envolvido com coisas malignas terríveis. Ele provocava ao Senhor a ira. Há muitas pessoas mergulhadas até o pescoço com feitiçaria, com astrologia, com consulta aos mortos, com misticismo pagão, e só Deus para libertar essas pessoas. Então veio o juízo de Deus sobre Manassés. Quem não escuta a voz da palavra, irmãos, escuta a voz da chibata. Quem não atende à voz do amor é arrastado pela dor. A lei da semeadura e da colheita é implacável e vale para todos, sem exceção. Provérbios 22:8 diz que quem semeia injustiça colhe maldade. Oséias 8, versículo 7 diz que quem semeia vento colhe tempestade. Em Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O rei da Síria, então, prende Manassés com ganchos, amarra-o com cadeias e o leva cativo para a Babilônia. Manassés desceu ao fundo do poço, ele foi arrancado do trono de Jerusalém, é levado como um bicho, com canga no pescoço, anzóis na sua boca, e foi jogado na prisão.
ele foi levado para a Babilônia, o centro da feitiçaria do mundo naquela época. Os ídolos da Babilônia que ele mesmo adorava não puderam fazer nada para livrá-lo naquele momento. O pecado, irmãos, é uma fraude. Promete prazer e paga com desgosto, promete liberdade e escraviza, aponta um caminho de vida, mas o seu fim é morte. O pecado não compensa, queridos. Quem zomba do pecado é louco. O homem será apanhado pelas suas próprias cordas do seu pecado. Manassés estava agora cativo, algemado, angustiado. Quem não escuta a voz, escuta a vara. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, esse texto fala da conversão de Manassés. Meus irmãos, a graça de Deus é infinita. Quando lemos a história de Manassés, nós temos aquela vontade de dizer, bem feito, tem mais é que sofrer e pagar mesmo. Mas este homem clama a Deus e o Senhor o salva. Deus é rico em perdoar, ele tem prazer na misericórdia, não há causa perdida para ele. Como diz Lucas 18, 27, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus mandou Manassés para a prisão para não mandá-lo para o inferno. É um acidente, uma doença, uma tragédia familiar. Deus está pronto a mover os céus e a terra para que você não pereça, porque Ele te ama, Ele quer te resgatar. A conversão começa com o arrependimento, com a tristeza e a dor pelo pecado, com a consciência de que temos feito o que é mal perante o Senhor. Manassés muito se humilhou perante Deus. Ele caiu em si, ele reconheceu o seu erro, ele não tentou se justificar, nem endureceu o seu coração. Ele se curvou, se humilhou, se arrependeu. Manassés viveu toda a sua vida invocando os mortos, adorando os ídolos, levantando altares aos deuses de mentira. Mas agora, na hora do aperto, ele ora ao Deus do céu e este atende ao seu clamor. A mensagem cristã é essa, irmãos. Clame por Deus, grite por socorro, levante a sua voz. Se você está vivo, ainda há esperança para a sua alma. Quando Manassés voltou-se para Deus, Deus voltou-se para ele, restaurou a sua vida, seu reino, sua alma. Manassés então reconheceu que só o Senhor é Deus. Deus o aceitou, Deus o restaurou, Deus o levantou, Deus restituiu o seu reino, ou seja, restaurou por completo a sua vida. Só Deus faz isso, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, nos convida ao arrependimento e promete restauração. Jeremias 4, versículos 1 e 2 diz, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Isaías 1, versículos de 18 a 20, tem o convite da graça, onde Deus diz, vinde a mim, ou vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra, mas se recusares e fores rebeldes, então sereis devorado, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor Jesus também nos disse lá em Mateus 11, versículos de 28 a 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os versículos de 13 a 16 mostram as provas do arrependimento de Manassés. Primeiro, houve uma aceitação. Os ouvidos de Deus estão abertos e as suas mãos estão estendidas para aquele que se arrepende. A palavra de Deus nos diz que um coração contrito o Senhor não desprezará. O Pai está pronto para receber o pródigo de volta e fazer uma festa para ele. Não importa quão longe você tenha ido e quão profundo o poço que você tenha caído, Deus está pronto a perdoar você, a aceitar você de volta para ele, porque Deus te ama. Deus te ama com amor eterno, queridos. O amor de Deus está além do que nós podemos compreender. Segundo, iluminação. O versículo 13 diz, então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus pode abrir os olhos da sua alma nesta noite.
Ele pode abrir o seu coração para crer. Ele pode tirar a cortina dos seus olhos. Ele pode dar a você entendimento espiritual. Ele pode mostrar a você a glória do seu Filho Jesus Cristo. Terceiro, houve uma reforma. Manassés fez uma faxina na casa de Deus e na sua vida. Ele tirou toda a abominação que ele mesmo tinha colocado na casa de Deus. Arrependimento implica em mudança. E quarto, queridos, houve uma consagração de vida. Manassés não apenas tirou o que estava errado, mas restaurou o altar do Senhor. Ele começou a buscar a Deus novamente. Ele se voltou para Deus de todo o seu coração. Ele foi convertido a Deus e passou a consagrar-se a Ele, liderando sua nação a voltar-se para o Senhor também. Portanto, meus irmãos, nós podemos aprender 7 lições com a história de Manassés. Primeiro, a piedade dos pais não é garantia que os filhos vão andar com Deus. Segundo, a vida longa não é segurança do favor de Deus. Terceiro, não há grau de impiedade que esteja além do alcance da graça e do perdão de Deus. Quarto, não espere uma tragédia em sua vida para você voltar-se para Deus. Quinto, o pecado é algo que Deus abomina e jamais ficará sem julgamento. Sexto, hoje é o dia de você voltar-se para Deus de todo o seu coração. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, é o que diz a Bíblia. E sétimo, se você voltar-se para Ele nesta noite, agora mesmo, Ele ouvirá o seu clamor e restaurará a sua alma, dando-lhe a salvação que todos nós precisamos urgentemente. Portanto, não adie, aceite agora mesmo e corra para Deus. Deus quer você, Deus ama você, Deus deu a sua própria vida na cruz do Calvário para que fosse possível você crer para a salvação. Não desperdice essa oportunidade. Não termine a sua vida no quase salvo, porém fatalmente perdido. Hoje é dia de salvação. Portanto, que com essa verdade, Deus abençoe você, Deus abençoe sua noite, Deus abençoe sua semana. Amém. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui